É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 2 minutos, manhã do dia 24 de outubro de 2025. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina. Estamos a uma temperatura de 20 graus. Manhã amanheceu meia chuvosa, mas é uma temperatura agradável para quem está agasalhado. E você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva desde as 6 horas da manhã, agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado, e também logo em seguida na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Você que está nos acompanhando agora ao vivo, que o Senhor esteja derramando bênção sobre a sua vida, e é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, pedindo a sua bênção e proteção. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e ela renova-se a cada manhã. Deus, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando ao longo deste dia. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia também eu te peço, ó Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas verdadeiramente, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E para você que está nos acompanhando, nessa manhã eu trouxe o nosso devocional falando sobre vencendo o medo em tempos de crise. E o texto que eu quero usar está em Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E te sustento com a destra da minha justiça. Imagine uma tempestade violenta hoje, por exemplo, aqui em Itajaí, amanheceu chovendo, temperatura baixa. Eu tinha algumas coisas para fazer, falei para minha esposa, o tempo assim fica difícil colocar o piso em pé, né, porque ele pode descolar por causa da temperatura baixa. Então imagine uma tempestade violenta, os trovões rugindo, os relâmpagos iluminando o céu escuro e o vento assola tudo ao seu redor. E nesse momento de caos, uma pessoa, mesmo no meio da confusão, ouve uma voz calma e firme te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Então essas palavras trazem paz em meio à tormenta, é verdade. Eu já passei algumas situações difíceis em navios, viajei muito, e peguei tempestade, peguei incêndio em navios, e o comandante sempre presente ali, ele dizia: vamos fazer assim, assim, que tudo vai dar certo no final. Ele com a sua experiência, com o seu comando, e todos confiando nele, tudo dando certo. Então assim é a mensagem de Isaías 41:10. Uma palavra de esperança, coragem e confiança para aqueles que enfrentam crise, medo e incertezas. Coisas que nós passamos naturalmente na vida. Crises, medos e incertezas. Isaías foi um profeta que atuou durante o período de grande crise para o povo de Judá. Aproximadamente ali entre os anos de 740 a 700 a.C., o reino de Judá enfrentava ameaças externas, invasões de nações vizinhas como a Síria e crises internas, incluindo desobediência e a decadência espiritual. Então o capítulo 41
é uma mensagem de Deus de encorajamento, prometendo ajuda e proteção ao povo de Israel que se sentia vulnerável e amedrontado. Então é importante entender que nesse contexto a nação se via acuada e enfrentava um futuro incerto, e Deus, através de Isaías, reafirma a sua presença e poder para o seu povo. Então, quando nós abrimos o capítulo 41 de Isaías, esse capítulo revela aspectos profundos do caráter de Deus, como a sua soberania, a sua fidelidade e cuidado. Então Deus é aquele que chama o seu povo à confiança, mesmo diante de grandes ameaças. Então a mensagem central aqui é que a presença de Deus é suficiente para vencermos o medo. Paulo enfrentou problemas. E o Senhor falou para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. A minha presença basta na tua vida. Então a teologia aqui de Isaías mostra que Deus é o Criador de tudo e que garante ao seu povo que nada está além do seu controle. Tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele comanda tudo, principalmente a história da humanidade. Além disso, aponta para uma esperança messiânica, porque o verdadeiro consolo vem de confiar na intervenção divina, na intervenção do Senhor. Então aí é o consolo, a gente saber que Deus vai intervir. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ok? Então, quando nós analisamos o texto de Isaías 41, palavra por palavra, e eu gosto sempre de buscar o sentido de algumas palavras no hebraico. Por exemplo, não temas, que é o haltira do hebraico, é uma forma imperativa, uma ordem divina para abandonar o medo. A raiz yarar significa temer ou ter medo, mas aqui Deus instrui a não temer, indicando que o medo é uma resposta natural, mas que não deve prevalecer diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se estamos diante de Deus, o medo não pode estar diante de Deus. Se você está diante de Deus, você não pode ter medo. Ele te garante isso. Por quê? No versículo diz assim: porque eu sou contigo. Essa frase, que é o que imã do hebraico, essa expressão imã reforça a ideia de companhia, de presença constante. Ou seja, Deus não nos abandona. Ele está contigo. E ele diz: eu estou contigo. E ele diz no mesmo versículo, logo em seguida: não te assombres, que é o Hal-Tifar, não te assombres, que é outro imperativo, reforçando a coragem, que é o Pahar, que significa medo, terror. Não tenha medo, não te assombres, sabe? O Deus, ele afasta de nós esse medo. Então, às vezes, nós temos uma situação que está nos tirando o sono, embrulhando o estômago, mas quando nós buscamos a Deus em oração, espírito quebrantado e coração contrito, Deus nos responde e aquela calma vem. Porque nós temos certeza que algo vai acontecer para que aquele problema, aquela situação seja solucionada. E ele diz assim: porque eu sou o teu Deus. O hebraico é Ki Elehar Ani. Ki Elehar Ani, do hebraico, né? A identidade de Deus como teu Deus. E essa identidade de Deus como teu Deus traz segurança. Por quê? Deus é o Deus de Israel, é o Deus das nações, o Deus vivo que mantém sua aliança. E a Bíblia diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Deus de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. E aí o versículo ainda diz assim: eu te fortaleço. Arrast, né? É um verbo que demonstra sustentar, firmar, fortalecer. Eu te sustento, eu te firmo e eu te fortaleço. E eu te ajudo também, né? É o
azarte, eu te ajudo, é uma palavra de assistência e auxílio. Ele também nos ajuda, ele nos auxilia. E a frase final que diz assim: e te sustento com a minha destra fiel. Né? Então, é tremendo isso aí. É o Biamim Zadha, ou seja, a destra, a direita, simboliza poder, autoridade, proteção, fidelidade. Né? E quando diz que Deus é fiel, refere-se à justiça de Deus, refere-se principalmente à fidelidade dele. Ele é fiel em todas as coisas. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir no tempo dele. Uma curiosidade aqui, em Isaías 41:10, no hebraico, a repetição de eu sou reforça a certeza da presença de Deus. Além disso, a expressão de reforça e auxílio com a destra fiel, essa destra fiel demonstra que Deus é ativo na proteção do seu povo. Deus é ativo em me proteger, em te proteger, em estar junto contigo, em andar contigo. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Esforçai-vos e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. E no Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus, a certeza, ainda que eu ande por vale de sombra da morte, não temerei, porque tu, Deus, estás comigo. E em Mateus 28:20, Jesus prometendo a sua presença até o fim do tempo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. E Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12:9, diz assim: Deus falando para ele, Jesus falando para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então essas passagens reforçam o tema de que a presença de Deus em nossa vida é a maior segurança em tempos difíceis. A presença de Deus é a nossa maior segurança. E se nós olharmos para a história, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas enfrentaram medo diante do caos. Mas também nós temos muitas histórias de resistência e fé que mostraram que a confiança em Deus trouxe coragem. Um exemplo, tem um homem chamado Corrier de Bon. Mesmo na prisão, ele manteve a sua fé, esperança, ele confiava na fidelidade de Deus. Então a sua história ilustra que mesmo em tempos de crise, a confiança em Deus nos dá força para vencer o medo. Esse texto de Isaías 41:10, Isaías aponta para Cristo, o maior exemplo de confiança e coragem. Jesus, em sua vida e ministério, enfrentou ameaças, perseguições, e enfrentou a cruz, enfrentou a morte, mas ele confiou plenamente no plano do Pai. A sua ressurreição é a maior prova de que Deus vence o medo, a morte e o pecado. Então, para nós, Jesus é o cumprimento da promessa de que Deus está conosco. Por isso que é Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus. Agora, Pastor Dimas, como é que nós podemos usar esse versículo, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, de uma maneira prática? Qual a aplicação prática no dia a dia? Como que é essa aplicação prática no dia a dia? Primeiro ponto é confiança em Deus, não no medo. Tem pessoas que têm mais medo do que confiança, então ele confia mais no medo do que na confiança em Deus, do que em Deus. Então nós devemos aprender que confiar na presença constante de Deus é que nos fortalece e sustenta, independentemente da crise. A presença de Deus, ela é constante. Não é uma vez aqui, outra... Não. Deus está conosco. Nós precisamos ter essa certeza. Segundo
ponto é viver sem o temor. Mesmo diante de dificuldades financeiras, problemas de saúde ou perseguições, nós podemos viver com coragem, sabendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Quarto ponto é resgatar a esperança. Como assim resgatar a esperança? É confiar na fidelidade de Deus, que vai nos ajudar a manter a esperança viva, sabendo que Ele tem controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Simples assim. E o último ponto de aplicação prática é praticar a presença de Deus. Ou seja, cultivar momentos de oração, meditar na palavra para fortalecer nossa fé diária, viver sempre, não na expectativa, mas na confiança de que Deus Todo-Poderoso está conosco, nos guardando, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída. É colocar a vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Entregar o caminho a Deus. Entregar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas tudo ele fará. É o que a Bíblia nos mostra. No local de trabalho, confiar em Deus. Na família, confiar em Deus. Na igreja, confiar em Deus. Onde você estiver, a confiança tem que estar em Deus. Amém? A Bíblia diz assim, Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera. Te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E fique com essa palavra, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? Graça e paz.